Olá, segunda-feira, dia 19 de agosto. Hoje vamos falar das provas do CNU. A prioridade em vagas de estacionamento para grávidas e lactantes. E teremos uma conversa em estúdio sobre mulheres trans que se automedicam. Vem com a gente, o Conexões já está no ar. Seja bem-vinda e bem-vindo você que nos acompanha pela TV UFG ou em qualquer dia e horário no canal da TV no YouTube. E também pelo nosso aplicativo. O Conexões tenta ser mais acessível e por isso temos interpretação para Libras com o professor da UFG, Diego Barbosa. Além disso, pensando em nosso público cego e de baixa visão, fazemos as descrições físicas de todos que participam do programa. Eu vou começar. Meu nome é Janaína de Oliveira. Sou uma mulher negra de pele clara, tenho olhos castanhos, meus cabelos são castanhos cacheados e estão presos em um coque. Já o Diego se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e que tem uma barba cheia. Nós estamos em pé aqui no estúdio e atrás está o cenário do Conexões, nas cores azul claro, cinza e vermelho. Tem também uma tela entre a gente onde aparecem nossas reportagens e entrevistados. Vamos começar o nosso giro de notícias? Mais de 1 milhão de brasileiros fizeram ontem as provas do Concurso Público Nacional Unificado. O número total era de 2 milhões de inscritos, mas depois da mudança da data da prova por causa das enchentes no Rio Grande do Sul, muita gente pediu reembolso. Outros apenas não apareceram na data da prova. O Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos afirma que mais de 50% dos candidatos desistiram, mas isso já seria esperado, já que, historicamente, concursos nesse nível têm abstenção de mais de 40%. As provas já estão disponíveis no site da banca organizadora. O gabarito preliminar vai ser divulgado amanhã, terça-feira. O resultado final sai dia 21 de novembro. Boa sorte! A ONU divulgou que só no ano passado 280 trabalhadores humanitários foram mortos em 33 países. Isso significa um aumento de 137% em relação a 2022. Mais da metade das mortes aconteceu em Gaza, zona de conflito militar com Israel. A maioria dos mortos foram funcionários da Agência da ONU para os Refugiados Palestinos e muitos voluntários. Essas pessoas tratam ferimentos, entregam alimentos, organizam doações e tentam cuidar da segurança de crianças e outras pessoas vulneráveis. Você sabia que grávidas, lactantes e responsáveis por crianças de até 2 anos têm preferência em estacionamentos públicos e privados? São as mesmas vagas geralmente indicadas por estarem pintadas na cor azul. Aquelas que já conhecemos por serem usadas por idosos e pessoas com deficiência. Aqui em Goiânia, para conseguir o cartão especial, você precisa do comprovante de endereço. Em alguns casos, laudo médico e também realizar o pedido no site da Prefeitura. Seguindo, e agora um alerta sobre a saúde das mulheres trans. Muitas estão usando remédios veterinários, na expectativa de ter os mesmos resultados dos tratamentos mais tradicionais com hormônios. Para entender melhor esse assunto, vamos conversar ao vivo de forma remota com o médico endocrinologista Marcos Dietz.
Ele se identifica como um homem branco, com olhos azuis, barba e bigode. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigada pelo seu tempo. Eu já quero começar te perguntando quais motivos levam mulheres trans a recorrer a algo tão arriscado. Boa tarde. Boa tarde, Janaína. Muito obrigado pelo convite e parabéns por trazer uma pauta tão importante para a programação. Falando um pouco da pauta da transgeneridade e a importância do tratamento médico, a gente fala que a importância de utilizar medicamentos aprovados pela Anvisa e com indicação para uso dentro desse cenário. Quando começa a busca de medicamentos não aprovados pela Anvisa e que não são legalizados, você vai aumentar o risco de complicação no longo prazo. Tá? Então, eu acho que um dos motivos principais dessa busca, eu colocaria a falta de segmento médico continuado para definir as melhores opções hormonais de tratamento, a questão do custo, né? Muitas vezes as estratégias hormonais prescritas podem ter um custo mais alto e você buscar isso no mercado paralelo pode ter um custo menor. E também um outro ponto que eu colocaria muito importante dentro do cenário da mulher trans é que a gente não tem opções de estrogênio injetável isolado, e muitas vezes gerando a procura de estratégias injetáveis ou combinados, ou como você coloca aí, a questão de medicamentos veterinários. Doutor, explica um pouco para a gente sobre o estrogênio, como o senhor acabou de citar, que talvez muita gente não se lembra da importância desse elemento para um corpo. E por que isso é importante para uma mulher trans? Perfeito. Então, eu digo que no tratamento hormonal da transgeneridade, a gente tem duplo objetivo. Um primeiro objetivo é gerar o bloqueio do eixo hormonal endógeno, tá? No caso da mulher trans, o bloqueio da produção de testosterona e fornecer níveis fisiológicos para a mudança dos caracteres sexuais secundários. Normalmente, abrir um parêntese aqui, no homem trans, onde a terapia pilar é a testosterona, só a testosterona isoladamente permite gerar o bloqueio hormonal e o fornecimento dos níveis hormonais séricos para a mudança dos caracteres sexuais secundários. Já na mulher trans, a gente tem dois pilares de tratamento, que é uma droga bloqueadora, tá? Então a gente tem que usar um bloqueador hormonal associado à terapia estrogênica, porque é a terapia estrogênica que vai gerar a mudança dos caracteres sexuais secundários e vai promover aumento de mamas, mudança de composição corporal e de depósito de gordura, mudança de pele e uma fisionomia mais feminina. Tá? Então, o estrogênio acaba sendo o pilar do tratamento hormonal junto com uma droga bloqueadora, porque isoladamente o estrogênio não conseguiria gerar o bloqueio do eixo hormonal. Doutor, agora vamos voltar ao alerta e reforçar esse alerta. Quais são os riscos de uma pessoa que se submete a consumir esses itens, esses medicamentos do ramo veterinário? Existe um risco de a situação se elevar até a morte? Ou quais são os sintomas que essa pessoa pode sentir? Um ótimo alerta, Janaína. Olha só, o Brasil é um país que tem maior taxa de homicídio em populações transgêneros. Talvez este é um dos grandes fatores para a baixa sobrevida da população trans. Alguns estudos colocam uma sobrevida média no Brasil de 35 anos. Mas eu não atribuiria exclusivamente à questão da violência. Também é importante a gente levantar outros pontos, como a marginalização e dificuldade de inserção no mercado de trabalho, e também um outro ponto pilar, que é a falta de acesso ao segmento médico continuado, né? A importância da gente ter polos médicos e de saúde
para atendimento à população trans. Um fato que a gente tem observado muito aqui em Brasília, falando um pouco do homem trans, que uma vez que eles não têm a receita médica controlada, ou devido à dificuldade de compra, vários usuários estão comprando testosterona no mercado paralelo. E o mesmo pode ocorrer com mulheres trans na busca de terapias estrogênicas não aprovadas para humanos ou também não aprovadas na Anvisa. Então, quando você inocula uma dessas substâncias diretamente no seu corpo, e essa substância não está aprovada pela nossa agência de farmacovigilância, que é a Anvisa, primeiro, a gente não sabe a procedência dessa substância. A gente não sabe exatamente quais moléculas estão ali dentro. E terceiro, provavelmente essa droga não foi provada, não foi testada em ambiente laboratorial. Então, sem dúvida nenhuma, você vai aumentar o risco de complicações, ou mesmo você não vai ter o efeito que você gostaria. Tá? Então, o ideal é sempre você ter o paciente ter o acompanhamento médico, durante a consulta médica, debater sobre a melhor estratégia hormonal. Então, falando um pouco sobre o tratamento na mulher trans, a gente tem formulações orais que são adequadas, tá? A mulher trans deve evitar usar anticoncepcional comum, onde o estrogênio prioritário é o etilneestradiol, que é um estrogênio sintético com alto risco de trombose, e optar por formulações naturais, como o 17-beta ou valerato de estradiol, que é um pró-hormônio, ou em mulheres trans acima de 40 anos, com risco cardiovascular ou alguma outra comorbidade, talvez priorizar o tratamento transdérmico, com formulações em gel ou adesivo, que são formulações que têm menos risco de trombose e são vias de administração mais seguras dentro desse cenário. Doutor, é muito importante reforçar todas essas questões. São muitas opções de tratamento. A gente entende que essas mulheres podem ser levadas pelo desespero e por uma falta de oportunidades de escolha mesmo. Mas a gente reforça que o SUS tem esse processo transexualizador, palavra difícil, mas que significa esse apoio dessa pessoa durante todo esse processo. Inclusive, existe, para quem não conhece, todo um processo de acompanhamento psicológico também. Então é muito importante a gente reforçar isso, que existem caminhos para você alcançar seu objetivo com muita saúde. Dr. Marcos Dietz, médico endocrinologista, falando direto de Brasília, muito obrigada pela sua participação, muito importante tê-lo aqui com a gente, espero que volte mais vezes. Obrigado, Janaína, parabéns pela pauta tão importante, pelo programa da TV UFG. Até mais. Gente, você aí do outro lado da tela, conhece alguém que ama cães, gatos e outros animais de estimação? Antes disso, isso aí é só um spoiler, a gente está só contando um pouquinho do que a gente vai falar daqui a pouco, depois do intervalo, viu? A gente vai para esse intervalo rapidinho e já volto para você para falar desses bichinhos tão queridos. Até mais. Voltamos. Ficou curioso, né? Agora o assunto é animais de estimação. Porque essa convivência de pertinho precisa de muitos cuidados. E o primeiro é o cartão de vacinação em dia, para ficar tudo certinho. Mas se isso não for feito, você corre risco de ser contaminado pela raiva, uma doença que pode vir de uma mordida de um bichinho que ainda não foi vacinado. Mas você sabe o que fazer para ajudar alguém que foi mordido? Para onde ir? A estudante de jornalismo Sara Borges trouxe as respostas para você. Conta pra gente, Sara.
A raiva é uma doença grave transmitida através de mordidas ou arranhões de animais infectados e pode ser fatal se não for tratada a tempo. E hoje vamos te contar quais ações tomar após ter acesso a animais desconhecidos que podem estar infectados. Mas antes de dar mais informações para vocês, vou fazer a minha inscrição. Eu me chamo Sara Borges, sou uma mulher negra de pele clara que tem os cabelos pretos e cacheados um pouco abaixo dos ombros e olhos castanhos escuros. Pois é, se você foi mordido por um cão ou gato, imediatamente é importante lavar a ferida com água e sabão. Isso ajuda a remover qualquer sujeira e bactérias que possam causar infecção. Mesmo que a mordida pareça pequena, essa limpeza é fundamental. Depois disso, vá ao médico quanto antes. Ele vai avaliar a ferida e decidir se você precisa de vacina antitetânica ou antirrábica, além de considerar o uso do soro antirrábico, se o animal estiver sumido ou mostrando sinais de doença. E os principais sintomas em humanos são dificuldade de engolir, sensibilidade à luz, tremores e salivação excessiva. Em Goiânia, você pode procurar as seguintes unidades de saúde para se vacinar: CAIS Campinas, CAIS Bairro Goiá, Ciãos Urias Magalhães, UPA Novo Mundo, CAIS Chácara do Governador, CAIS Cândida de Moraes, Centro Municipal de Vacinação, CMV, e UPA Dr. Domingos Vidiano. Volto com vocês aí do estúdio. Obrigada, Sara. Se você quiser rever essa reportagem tão importante, essa matéria, acesse as nossas redes sociais, é só pesquisar @TVUFG em qualquer plataforma na internet, porque é muito importante essa informação. Lavar com água e sabão e procurar sempre um atendimento médico especializado. Mudando de assunto, você aí do outro lado, se quiser descobrir, então, eu quero então falar uma outra informação para você. Perdão, agora a gente vai falar sobre crianças, porque cresceu de 97% para 100% a quantidade de crianças registradas em cartório. Coisa boa, né? É que antigamente muitas eram registradas depois de crescidas, muitos avós contam essa história, né? Mas essa informação do censo de 2022, feito pelo IBGE, indica que o comportamento dos pais irresponsáveis tem mudado, ainda bem. Mais detalhes com a estudante de jornalismo, Amanda Dutra. Amanda, o que você pode explicar para a gente sobre esse assunto? E boa tarde para você que nos acompanha. É isso mesmo, o percentual agora é de mais de 99% das crianças até os 5 anos de idade registradas no Brasil. Mas antes de me aprofundar na informação, quero fazer a minha descrição. Sou uma jovem mulher de pele clara, de cabelos crespos e escuros, um pouco acima dos ombros e de olhos também escuros. Hoje uso óculos cor-de-rosa. Então, esse percentual significa que quase todas as mais de 15 milhões de crianças de até os 5 anos tiveram o nascimento registrado em cartórios. Estes dados fazem parte de um suplemento do Censo 2022, que foi divulgado no começo deste mês pelo IBGE. O percentual de registros de crianças com menos de 1 ano foi de pouco mais de 98% em 2022, um crescimento de cerca de 5% em relação aos dados de 2010. O registro civil em cartório torna oficial para o Estado a existência da pessoa e é um passo inicial para garantir a cidadania, que vai da retirada de documentos ao acesso a direitos básicos, como matrícula em escola, vacinação, atendimento médico e inclusão em programas sociais, como Bolsa Família. Esse avanço no índice de crianças registradas é fruto de uma série de ações do governo federal, que buscam facilitar e incentivar o registro dos bebês nascidos no Brasil. Em 2007, por exemplo, o governo firmou compromisso nacional pela erradicação do subregistro de nascimento e a ampliação do acesso à documentação básica,
Já em 2016, o Marco Legal da Primeira Infância foi outra ação implementada para facilitar o registro da criança, mesmo sem o nome do pai no documento. Volto com você aí no estúdio. Até mais! Obrigada, Amanda. Que coisa boa, né? Que continue assim. Vamos começar as nossas dicas culturais? O Museu das Bandeiras, lá na cidade de Goiás, está recebendo um tributo aos 135 anos de nascimento da escritora, jornalista e intelectual negra Leodegária de Jesus. A exposição Entre Lírios e Orquídeas está aberta até 30 de dezembro e reúne 25 peças, como reprodução de documentos, fotografias, poemas e certificados de títulos. Tudo isso para retratar o enfrentamento ao racismo e ao machismo na época do coronelismo goiano. Você tem muito tempo para se planejar e visitar a cidade de Goiás. Começa nesta sexta-feira o Festival Bon Odori. O tema deste ano é a cultura do anime, um estilo japonês de desenho animado, com obras famosas no Brasil e no mundo. Eu, particularmente, sou muito fã. O Bon Odori conta com apresentações culturais, comida japonesa e danças típicas, na sexta e no sábado também. Inclusive, aqui na tela está a imagem de uma dessas danças. Todas as pessoas se reúnem para juntas viver esse momento. O festival acontece tradicionalmente no Clube Kaikan, que fica na Vila Itatiaia, região norte da cidade, perto da UFG, Campus Samambaia. A Associação Nipo-Brasileira de Goiás e a Prefeitura de Goiânia esperam receber cerca de 8.000 pessoas no evento deste ano. E se você quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui no Conexões, entre em contato pelo nosso WhatsApp, 629-9181-1406, está aparecendo aqui na tela. Você também pode acompanhar nosso conteúdo pelas redes sociais, é só procurar por @TVUFG. Nós ficamos por aqui. Assista ao Conexões de segunda a sexta, sempre ao meio-dia. Amanhã, a Camila Maia volta para estar aqui no programa com vocês. Até mais!